Boas-vindas à nossa análise de hoje. Bom, nós vamos vestir o chapéu de um sociólogo e adotar aquela lente bem afiada e inquisitiva, sabe? O objetivo aqui é desconstruir, literalmente, tudo o que a gente imaginava saber sobre o comportamento humano. Então, vamos direto ao ponto. Para começar a esquentar, vamos pensar rápido nestas duas perguntas gigantescas. Por que a Mona Lisa é famosa? E por que o Facebook deu tão certo enquanto outras redes da mesma época simplesmente desapareceram? Parece que as respostas estão na ponta da língua, né? Mas será que elas são realmente tão óbvias assim? Aqui entra uma ideia simplesmente fascinante do sociólogo Duncan Watts. Ele defende que as explicações que a gente dá para os fenômenos do dia a dia conspiram de verdade para fazer a gente acreditar que entende de comportamento humano muito mais do que entende na prática. A gente cria essas narrativas super lógicas na nossa cabeça, mas que no fundo só escondem o quão complexo o mundo realmente é. Então, vamos começar pelo começo, com a nossa primeira parte, o mito do senso comum. Isso aqui ilustra perfeitamente como a gente depende demais de provérbios e ditados para tentar explicar as coisas. O tal do senso comum adora entregar umas afirmações que são totalmente contraditórias dependendo da situação. Quer ver só? De um lado, a gente diz de boca cheia que o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas aí, do outro lado, a gente jura de pés juntos que a saudade faz o amor aumentar. As duas frases parecem verdades absolutas, até a gente colocar uma do lado da outra. Aí chegamos no ponto crucial da coisa. Como a gente nunca para especificar em qual condição exata um provérbio funciona melhor que o outro, o nosso senso comum passa bem longe de ser uma teoria unificada. Na realidade, ele é mais como um saco de crenças. Crenças que são logicamente inconsistentes entre si, mas que estão ali, sempre prontas para servirem como a desculpa perfeita para qualquer coisa que acabou de acontecer. Seguindo em frente, vamos para a nossa segunda parte, a armadilha do óbvio. Para provar como a gente cai fácil nessa armadilha, o sociólogo Paul Lazarsfeld usou um estudo gigantesco da Segunda Guerra Mundial. A pesquisa envolveu mais de 600 mil soldados. E quando ele foi publicar as análises dele sobre esse material, olha só, ele apresentou uma descoberta que, de cara, soava incrivelmente racional e lógica. Ele jogou essa informação no texto. Homens com origem no campo, no meio rural, geralmente mantinham um estado de espírito bem melhor durante a vida militar do que aqueles soldados que vinham de cidades grandes. Bom, ele estava armando a isca perfeita aí. É bem provável que a reação de quem lê um negócio desse seja exatamente a mesma daquele leitor imaginário do Lazarsfeld. Bom, faz tudo sentido, né? Nos anos 1940, o pessoal do campo estava super acostumado com condições de vida duras, com um trabalho braçal pesado, bem mais do que os homens da cidade. Parecia algo tão, mas tão absurdamente óbvio que nem precisava de um estudo caríssimo e gigantesco para descobrir, certo? Só que aí é que tá a grande reviravolta. O estudo real descobriu exatamente o oposto disso. Acredite se quiser, foram os soldados urbanos que se adaptaram melhor. Porque eles já estavam acostumados com multidões, com hierarquias rígidas nas empresas e tudo mais. A jogada de mestre do Lazarsfeld foi provar o seguinte: quando qualquer resposta e o exato oposto dessa resposta parecem igualmente óbvios só depois que a gente descobre o resultado, então tem algo muito, muito errado com essa nossa ideia do que é óbvio. Isso nos leva à terceira parte, indivíduo versus coletivo. Quando a gente junta um monte de gente no mercado, numa empresa ou na sociedade como um todo, as pessoas simplesmente não agem de forma isolada. Elas interagem numa teia super viva. Elas compartilham informações, espalham rumores, recomendam coisas e ficam o tempo todo se comparando e influenciando as perspectivas umas das outras. É um verdadeiro efeito cascata. E isso vai se acumulando de um jeito que desafia totalmente qualquer lógica simples. O que gera um conceito que na sociologia a gente chama de comportamento emergente. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente poderia conhecer a fundo os detalhes mais íntimos, as esperanças, os sonhos e as preferências de uma pessoa. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, a gente seria totalmente incapaz de prever como uma multidão cheia de pessoas exatamente iguais a ela iria se comportar no coletivo. É aquela velha história, o todo é fundamentalmente diferente da simples soma das partes. Entrando agora na nossa quarta parte. Sociologia não é física. Lá em 1998, rolou um caso bem emblemático. Um físico chamado John Gribben publicou uma crítica dizendo, com uma certa dose de arrogância, vamos ser sinceros, que qualquer físico que tivesse medo de perder verba para pesquisa poderia simplesmente pular para as ciências sociais e resolver todos os problemas da área num piscar de olhos. A ideia dele era que a ciência social seria um probleminha super trivial perto dos grandes mistérios do universo. Mas sendo bem realista, a sociologia não tem absolutamente nada a ver com a física. Na física, as coisas são mais preto no branco, né?
A gravidade é universal, ela vai puxar a maçã para baixo do mesmo jeito aqui ou em Marte. Já na sociologia, não. Conceitos como influência ou sucesso dependem muito de contexto. Envolvem motivações humanas super confusas e muitas vezes o mais puro e simples acaso. As interações humanas são bagunçadas demais para caberem numa equação matemática perfeitinha e limpa. Não é à toa que o grande sociólogo Robert Merton deu um alerta incrível sobre isso. Ele disse que os teóricos sociais cometem um erro crasso quando tentam criar leis gigantescas e universais para o comportamento humano, só para tentar imitar o sucesso do pessoal das ciências exatas. Nas palavras dele, não adianta a sociologia ficar esperando aparecer um Einstein se a área ainda nem teve os seus Keplers ou seus Newtons para fazer aquele trabalho de base de observação metódica, sabe? E para fechar, nossa quinta e última sessão, pensando como um sociólogo. Bom, se a gente quer pensar como um sociólogo, o primeiro grande passo é abandonar aquela armadilha de pensar no indivíduo representativo. Sabe quando a gente finge que coisas gigantes e super complexas, tipo o mercado, o povo ou o eleitorado, agem como se fossem uma única pessoa super racional fazendo escolhas lógicas e previsíveis? Pois é, isso é um baita de um erro analítico e um erro bem comum, por sinal. O sociólogo Howard Becker até pontua que pensar com esse rigor sociológico exige um esforço que não é nada natural para a gente. Exige questionar ativamente os nossos instintos e, na real, tentar desaprender aquelas noções mais profundas e automáticas que a gente tem sobre o mundo. Tem que ter uma vigilância constante para não cair naquela narrativa fácil de achar que tudo que aconteceu no passado aconteceu daquele jeito porque era o único jeito possível. E toda essa nossa análise, que é muito baseada no trabalho brilhante do Duncan Watts no livro Tudo é Óbvio, funciona quase como um choque de realidade para quebrar essas simplificações que a gente faz todo dia. É um convite mesmo. Um convite para a gente passar a olhar para os resultados na política, nos negócios e na cultura, sem aquela postura arrogante de quem diz: "Ah, eu já sabia que isso ia acontecer". E sim, com a curiosidade cuidadosa de quem entende que o tecido social humano é dinâmico, imprevisível e super complexo. Para fechar a nossa reflexão de hoje, quero deixar um pensamento bem provocativo. Se tudo isso que a gente conversou até agora apenas confirmou o que já parecia óbvio, bom, talvez a armadilha do senso comum ainda não tenha sido desarmada por completo. Então fica a grande questão. Qual daquelas crenças bem enraizadas que a gente acha que é o mais puro senso comum, estamos finalmente com a mente aberta para questionar a partir de hoje? Fica aí o desafio para a gente continuar observando o mundo com essa nova lente.